Shalom, ou a graça e a paz e o amor do nosso Deus e Pai seja conosco. Bom dia, vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, iremos ler do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos encantou a fim de não obedecerem à verdade? Quando entre vós, diante de vossos olhos, Cristo foi evidentemente apresentado e crucificado? Versículo 2. Apenas quero saber de vós isto. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Versículo 3. Sois assim tão tolos? Depois de teres começado pelo Espírito, quereis agora seres aperfeiçoados pela carne? Versículo 4. Padeceste de tantas coisas em vão, se é que foi em vão. Versículo 5. Aquele que vos ministra o Espírito e realiza milagre entre vós, os faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado por justiça. Versículo 7. Sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Versículo 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti todas as nações serão abençoadas. Versículo 9. De modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão. Versículo 10. Porque todos quantos são da obras da lei estão sobre maldição, pois está escrito, maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Versículo 11. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus. Isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. Versículo 12. A lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas deverá viver nelas. O apóstolo Paulo aqui corrigindo umas atitudes do povo da igreja de Gálatas. Eles começaram pela fé, eles ouviram a pregação do Evangelho, começaram a ouvir Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Só que aí eles começaram a cair no conceito do judaísmo da lei, das práticas do judaísmo da lei. E eles começaram a querer juntar uma coisa com a outra, viver de uma coisa com a outra, achando-se que podia pela lei serem aperfeiçoados. Mas todos nós sabemos que pela lei ninguém pode ser aperfeiçoado. É somente por intermédio da fé em Jesus Cristo que o Espírito Santo que habita em nós, ele nos aperfeiçoa a ter uma mente condicionalmente igual à de Cristo, obediente a Deus, obedecendo aquilo que agrada a Deus. A lei foi feita pelo homem, foi dada ao homem no Antigo Testamento, mas em todo o Antigo Testamento, o homem não conseguiu cumprir a lei. E até hoje ninguém consegue cumprir nenhum dos 613 mandamentos. E a palavra fala aqui que maldito é aquele que observa, tenta praticar todas as leis e não consegue, se torna maldito, porque não consegue cumprir todos os ritos, todos os rituais, todas as leis, todas as ordenanças que estão escritas ali, as 613. Por dia, e isso é por dia. Nós temos que viver pela fé, como Abraão viveu pela fé. Deus falava com Abraão e Abraão seguia. Hoje, a palavra do Senhor fala com nós temos que seguir a palavra do Senhor. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo, que ouvia o Pai, tinha comunhão, tinha intimidade com o Pai, dia a dia orava, dia a dia mantinha conectividade com Deus em oração. E os Gálatas estavam vivendo insensatos, porque eles ouviram de alguém, eles foram encantados
porque eles ouviram de alguém que eles deveriam viver daquela modo também da lei, que eles deveriam praticar também a lei. O apóstolo Paulo falou, não, vocês têm que viver aquilo que eu estou ministrando para vocês, por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence o homem a abandonar o pecado e a viver em obediência a Deus. Portanto, nós não temos que viver como encantado pelos que as pessoas falam. Tem que seguir esse ritual assim, tem que viver dessa moda assim. Não, temos que viver igual Jesus Cristo, guiado pelo Espírito Santo, igual o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, igual os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, não pelo regime da lei, mas sim pelo Espírito Santo, pela lei de Deus inserida dentro de nós, que traz a obediência, traz a mente condicional à obediência, vivendo em obediência, assim como Abraão, ele foi considerado um homem, o pai da fé, porque ele viveu em obediência. Deus falou, levanta-te, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão levantou-se e foi obediente, viveu em obediência. Por isso que ele é considerado o pai da fé, e aqui fala que, por intermédio disso, nós somos abençoados. Por intermédio de Abraão, nós somos abençoados. Por intermédio de Abraão, nós somos abençoados, e toda a terra é abençoada por causa de Abraão, que em ti todas as nações são abençoadas. No versículo 8 fala que todos nós devemos viver pela fé, não pela lei, mas pela fé, obedecendo a Deus. A lei moral tem que ser no coração, obediência. Deus procura os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. E esses adoradores que adoram em espírito e em verdade, adoração é em obediência, obedecendo e fazendo aquilo que agrada a Deus. Que todos nós venhamos andar pelo Espírito Santo, não pela lei, sim pelo Espírito Santo. A lei, ela já foi cumprida. Em Cristo Jesus, todas as leis foram cumpridas. Em Cristo Jesus foram cumpridas todas as leis. Falou, está consumado, está pago, está tudo feito. Ande pelo Espírito. Amanhã nós iremos ver quais são as obras do Espírito. Que você fique com essa palavra hoje, que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração e que todos nós venhamos viver em obediência a Deus no coração pelo Espírito Santo, obedecendo. Amém? Senhor nosso Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, se ainda estamos vivendo incessantemente, querendo praticar as leis, Pai. Ensina-nos e nos conduzas, ó Pai. Pelo Espírito Santo nós vivemos de um modo que te agrada, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, nos ajuda e nos abençoe. Amém, Pai. Daí a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.